Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Podem sinalizar para mim? A nossa live de hoje vai ser com a Marirone. Seja bem-vinda, professora. A gente está aguardando nossa convidada, Marirone. Boa tarde, Edilza. Boa tarde, tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bom? Enfim, nos encontramos, nem que seja virtualmente. Pois é. Prazer imenso estar com você, estar com a equipe do NAF da Unime Lauro de Freitas. Parabéns pela organização. Estava falando com a Irã, encantada com a organização de vocês para esse evento. Que bom, fico feliz. Em nome de todo mundo, né, assim, da equipe, que todo mundo se empenha. Quando a gente tem uma pessoa que está apresentando, mas a gente tem todo um suporte que nos orienta, a professora Irã, e as meninas também que estão por trás, todo mundo ajudando uma a outra. A gente trabalha realmente como uma equipe. Fico muito feliz. Parabéns. Obrigada. A nossa live de hoje, ela vai tratar sobre por dentro do NAF, né? Porque, na verdade, tem muitas pessoas que não conhecem ainda a forma, o que é o NAF, do que se trata. E eu acredito que Sim, também tem algumas instituições que ainda não implantaram o NAF, é verdade? verdade, verdade. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Edilza, para quem não me conhece. Eu sou aluna do Seu oitavo som tá baixinho, semestre. Edilza. Tá baixo? Tá. Melhorou? Tá, Melhorou? tô dando para ouvir, mas eu tô achando baixo. Tá baixo. Eu vou ver se eu consigo trocar de fone. Você consegue outro fone para mim? Só um minutinho. Pode ser o microfone, né, Você tá me vendo bem? tô te vendo ótima, tá excelente. Eu vou trocar aqui só um pouquinho. É que ao vivo é assim mesmo. Com certeza. Presencial também acontece mil coisas, né? O microfone dá problema, o som não sai, o trânsito não deixa a gente chegar no horário certo. Faz Melhorou o som? parte. Melhorou? Agora tá ótimo, tá Que, ótimo. que bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Edilza. Eu sou aluna do oitavo semestre do curso de Ciências Contábeis da Unime Lauro de Freitas e também sou voluntária do NAF. E para quem não conhece, o NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. E o intuito do NAF é ajudar as pessoas de menor poder aquisitivo é, com serviços contábeis e fiscais. E ele não substitui um escritório de contabilidade. Exatamente. Só um minuto, está acontecendo várias coisas aqui comigo. Só um minutinho, mas tem uma ajuda. Ah, tá me vendo bem? Tá assim, tá ótimo. Tá, né? Então, como eu estava falando antes, o tema da nossa live é por dentro do NAF. E nós do NAF, da Unime Lauro de Freitas, estamos muito felizes com a sua presença e agradecemos, né? E temos certeza que você vai tirar as dúvidas. A gente tem muitos alunos que estão aqui participando, tem pessoas que estão de fora, tem pessoas do Acre, que estão participando aqui da live Olha, hoje. que Porque legal. eu sou acriana, então eu Que divulguei. fantástico. Que coisa boa. E
Então, assim, tem outras pessoas, né, que o intuito realmente é esse, né, que pessoas conheçam o nosso trabalho, para que a gente possa desenvolver um trabalho e levar mais conhecimento às pessoas, não é isso? Pronto, estamos aqui para isso. Pode perguntar o que quiser. Tá. Eu vou fazer uma breve apresentação sua. Certo. Seu nome é Maria Rony Lima, né? E é Isso, analista tributária da Receita Federal e responsável exato. pela quinta região da Receita dos NAFs também da Receita Federal. Isso aí. Ô, Marirone, eu vou fazer uma pergunta, mas a gente desde já quer deixar aberto para que as pessoas que estejam participando mandem perguntas, tirem dúvidas, Sim, fiquem à vontade. certo. Para começar, o que é o NAF e o que é o projeto? Essa pergunta é da Giovana. Bom, o NAF, a sigla, né? NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é um programa de educação fiscal e de responsabilidade social que a Receita Federal pensou há aproximadamente 7 anos atrás para estabelecer em parcerias com as instituições de ensino superior. É um programa que tem crescido muito no país inteiro, no mundo. Depois eu posso falar um pouco sobre isso também. E o objetivo dele é levar os serviços contábeis, os serviços da contabilidade tributária para as universidades, de modo a propiciar aos estudantes do curso de Ciências Contábeis e do curso de Comércio Exterior um conhecimento prático em vivência real daquilo que eles irão fazer quando sair da faculdade. E, para isso, a Receita estabelece acordo de cooperação com as universidades públicas, privadas, aquelas que se interessarem. Aqui na Bahia nós temos NAFs em diversas universidades e faculdades, e na Bahia e Sergipe, somando os dois, nós estamos com 19 núcleos. Que bom. Sabe se que existe algum tipo de serviço como... Ah, você já falou, né? Que já existe NAF em outros Sim, países. em outros países existe, sim, mas é bom a gente citar o seguinte: atualmente no Brasil são 410 núcleos em todo o país. E no exterior, graças a um acordo de cooperação que a Receita Federal fez com o Eurosocial, onde firmou parceria para que no Programa de Coesão Social da América Latina, na zona do euro, nós propiciássemos, né, assistência técnica para a implantação de núcleos. Nós conseguimos implantar NAFs em 11 países. Podemos citar o México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai. E nesses países nós já temos mais de 200 núcleos. Que bom. É muita coisa, né? É verdade. Justamente a Débora, ela estava realmente perguntando que países, mas você já deu a resposta aí para ela. Exato. Tem uma pergunta aqui também, que quais são as formas de atendimento do NAF? Bom, o NAF, ele atende de várias formas, né? Com essa pandemia, nós quebramos um paradigma que para nós na Receita também era difícil de quebrar, que foi o atendimento virtual. O atendimento virtual mostrou-se um sucesso, graças a Deus, né? A gente conseguiu, especialmente nessa fase inicial, em que muitos contribuintes precisaram regularizar o CPF ou fazer a inscrição do CPF no auxílio emergencial. Então, nesse momento, o NAF trabalhou também de modo remoto, então é uma forma de atuação remota ou virtual por meio das redes sociais, por meio de sites das próprias instituições, por meio de aplicativos e também a forma convencional, que é o atendimento presencial no escritório do NAF, na própria faculdade ou em algum ponto, centros de trabalho que a faculdade ou a universidade tenha nos centros das cidades, né? E também a forma itinerante, que é simplesmente fantástica. Não sei se você já teve a oportunidade de participar, né? Com essa pandemia tudo ficou confuso, mas é aquela forma de participação em que o estudante, em que o NAF, melhor dizendo, ele vai à zona rural, monta um estande ali, atende o cidadão, coloca um estande numa praça pública e atende a população, vai à feira livre, vai aos mercados, enfim, há essa possibilidade de o NAF ir aonde o cidadão está, especialmente nesses locais de maior dificuldade, e tem sido um grande sucesso. Então, tanto presencial,
quanto itinerante e também de modo remoto virtual. Tá certo. Eu não tive a oportunidade de participar, não, porque a gente fez o treinamento ano passado, e quando a gente voltou para as aulas, a gente teve algumas, acho que foi uma reunião, um atendimento presencial, e logo em seguida começou a pandemia. Mas, assim, é muito gratificante quando você atende as pessoas presencialmente também, né? Porque você tem aquele contato É humano. verdade, é verdade, é verdade. Você já tem aquele feedback imediato, né? Isso. Então, nosso atendimento do NAF, o Nime Lauro de Freitas, a gente teve um desafio grande que foi começar, de certa forma, na forma online, por conta da pandemia. Sim. Vocês já começaram inovando muito bem, né? Fazendo atividades incríveis. E vocês já são referência no Brasil, né? A gente tem levado para a equipe nacional o trabalho que o NAF da Unime em Lauro de Freitas vem realizando. Vocês criaram várias plataformas virtuais no Spotify, no YouTube. Tivemos uma reunião recente com o secretário da Receita e ele ficou assim encantado com o crescimento dos NAFs aqui na Bahia Sergipe e especialmente essas plataformas todas que vocês foram capazes de criar. O blog também, com Isso, Glória. orientações muito bem organizadas, muito bem escritas para os contribuintes, até para contador, para até utilizar aquilo também, de repente, para orientar alguém. Muito Isso. bom. A gente fica muito feliz. A gente tem realmente bastante coisa. Tem uma outra pergunta aqui. Quem são os beneficiários quem são os beneficiários dos serviços prestados pelo NAF? É uma pergunta do Rony. Bom, meu xará, né, que também me chamam de Rony. A Mari Rony, chama de Mário, chama de Rony. Bom, os beneficiários são muitos, mas a gente pode pontuar principalmente quatro. Em primeiro lugar, quem ganha com isso é a sociedade, porque ela tem acesso a um serviço de qualidade, com alunos capacitados, treinados pela Receita Federal e pelas instituições em que eles estudam. Esses treinamentos são certificados pela Receita, servidores que fazem essa capacitação. Então, os alunos chegam com um conhecimento técnico consolidado e que dá essa orientação gratuitamente. A sociedade também ganha, porque o NAF consegue ir aonde a Receita Federal não consegue ir, a exemplo de fazer um atendimento na zona rural, ir a uma feira livre e ali ouvir as demandas do microempreendedor individual, ir a uma organização não governamental e ver o que aquela organização está precisando em termos contábeis e fiscais. Segundo lugar, quem ganha? Os alunos. Esses ganham muito, né? Os alunos chegam no mercado de trabalho com uma capacitação muito melhor, porque eles conseguem casar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. A motivação do conhecimento da contabilidade tributária abre um espaço para que o aluno de Ciências Contábeis e de Comércio Exterior também conheça a prática contábil propriamente dita, da elaboração dos livros contábeis, das análises patrimoniais, da elaboração das demonstrações contábeis e financeiras. Então, tudo isso é possível fazer no NAF de forma pequenininha, atendendo a um microempreendedor individual, atendendo a uma organização da sociedade civil. Terceiro lugar, ganha muito a instituição de ensino, né? Ela consegue levar para o mercado de trabalho profissionais melhor capacitados, cria um elo de ligação entre ensino e aprendizado muito mais forte, melhora a sua imagem institucional perante a sociedade e seus indicadores no MEC, dentre outras vantagens que são inumeráveis. E ganha também nós, Receita Federal, que temos a possibilidade de levar para a sociedade o conhecimento maior sobre os nossos serviços, trazer para a sociedade o conhecimento melhor também das obrigações fiscais, das obrigações tributárias, né? E levar esse conhecimento com qualidade e de uma maneira mais acessível, indo aonde nós não podemos ir. Então, eu pontuo esses 4 ganhos fundamentais com os serviços prestados pelo NAF. São ganhos muito, muito fortes, pontos fortes assim, né? Sim, verdade. Tem uma outra pergunta aqui que é possível encontrar uma lista com todos os NAFs formalizados pela Receita Federal na internet? Sim. Bom, não há uma lista disponibilizada pela Receita. Até há no site da Receita Federal, lá onde você entra e tem acesso direto aos serviços,
e tem cidadania fiscal. Dentro da cidadania fiscal tem o espaço do NAF, e no espaço do NAF tem um referencial e várias orientações. Não há uma lista fechada, né? Os NAFs podem utilizar de acordo com a sua necessidade e o serviço que quiser atender. Mas eu acho que a sua pergunta foi diferente. Você perguntou sobre a lista dos NAFs, não é isso? Isso, para o cidadão que queira. Entendi, entendi. Então, a lista com as localizações do NAF no Brasil e no mundo. Bom, essa lista está no site da Receita Federal. O contribuinte entra lá em rfb.gov.br, no item Acesso Rápido, que eu falei agora, Cidadania Fiscal, aí tem um bannerzinho com o NAF, ele clica ali e vai ver com o mapa de cada estado do Brasil, clicando em cada mapa, em cada estado e Distrito Federal, tem lá a relação de todos os NAFs. E também dos NAFs que estão nos demais países, né, que fazem parte da rede NAF. Aqui tem uma outra pergunta também, da Débora. Ela pergunta: o NAF substitui o posto de atendimento da Receita Federal? Não, não. O NAF não substitui, assim como ele não substitui o escritório de contabilidade, que tem atribuições muito maiores, ele atende o escritório de contabilidade, atende lucro real, atende todas as demandas de natureza contábil, de natureza fiscal de contribuintes, né? O público do NAF preciso pensar nisso, o público do NAF é o microempreendedor individual, que em regra não é atendido pelo escritório de contabilidade e quando é gratuitamente, pelas organizações da sociedade civil, aquelas ditas entidades filantrópicas, e pelo contribuinte hipossuficiente, certo? No caso da Receita Federal, um posto de atendimento da Receita, uma delegacia da Receita, uma agência da Receita, atende a serviços outros que não são atendidos no NAF, nem por nenhum contador, porque é necessário, nesses casos, que o cidadão se dirija à Receita. Há uma obrigação para isso. Porque é necessário o quê? É necessário que nós façamos pesquisas dentro de sistemas que só os servidores da Receita podem acessar. Mas eu posso dizer a você aqui que graças ao desenvolvimento das tecnologias, inclusive inteligência artificial, que a Receita Federal já trabalha com inteligência artificial, mais de 95% de todos os serviços que a pessoa física precisa e que a pessoa jurídica precisa já está na internet. E esses serviços que já estão disponíveis na internet, o NAF pode atender tranquilamente, desde que seja para esses públicos que eu acabei de citar. Tá certo. Como a gente tem outra pergunta aqui. Como surgiu a ideia da criação do NAF? É uma pergunta da professora Irã. Bom, o NAF surgiu de professores, como a professora Irã, colegas da Receita Federal, que também são professores de universidade, e que viram a possibilidade, dada experiências, por exemplo, que aconteciam nos Estados Unidos, em que as universidades criaram um escritório à semelhança do escritório de prática jurídica, que existe, né, os núcleos de prática jurídica. Então havia essa experiência nos Estados Unidos e havia essa lacuna no Brasil, né? A Receita Federal começou a disponibilizar os serviços na internet. Antes isso não era possível, então antes da internet seria muito difícil isso. Com a internet, a Receita aos poucos foi colocando os serviços. Os colegas que trabalhavam com professores viram que não existia ainda um núcleo de prática contábil, né, ou escritório, ou empresa júnior de contabilidade. E aí um colega lá do Paraná começou a fazer isso como professor, testou isso na prática, criar pequenos escritórios de prática contábil, funcionou, elaborou um projeto, ele e outro colega, fez uma monografia, como se fosse um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, fez uma monografia com essa ideia de criar um núcleo ou um escritório, né, de prática contábil. Isso foi premiado nacionalmente, daí a Receita Federal achou a ideia brilhante, trouxe para si e hoje o NAF é um programa institucionalizado pela Receita Federal. Que bom. E há quanto tempo tem o NAF? Quando surgiu? O NAF já existe há mais de 7 anos. Na Receita Federal ele já existe há mais de 7 anos. A gente também tem outra pergunta aqui. O aluno que está cursando um curso de Ciências Contábeis pode se tornar voluntário do NAF a partir de qual semestre?
Não há uma rigidez com relação a isso. A Receita Federal deixa a instituição de ensino livre para deliberar sobre em que momento o aluno pode participar. Então, do primeiro ao último semestre, isso vai depender da maturidade pedagógica, da oportunidade de oferta de vagas e do planejamento que o professor coordenador do NAF e a instituição de ensino faz. Isso aí não há nenhum impedimento. Tá certo, então. Tem uma outra pergunta aqui. Quais as obrigações de um voluntário do NAF? É uma pergunta da Giovana. Pergunta interessante essa, muito interessante. Bom, o voluntário do NAF, essa palavra obrigação eu acho muito pesada, né? Vamos substituí-la por responsabilidade. É uma palavra que eu gosto. É bom ser responsável pelas coisas, né? Então, não agir responsavelmente é ruim, né? Então, agir responsavelmente é muito bacana. Então, quando a gente sai do curso de Ciências Contábeis, eu também sou formada em contabilidade, a gente sai para o mercado de trabalho como profissional contábil com responsabilidade perante os nossos clientes. O aluno voluntário do NAF vive essa experiência. Então, ele deve incorporar o sentir-se contador. Ou seja, ele deve se comportar como um profissional de contabilidade, respeitando assim os princípios éticos da profissão contábil e sendo extremamente cuidadoso com o sigilo das informações. Isso é muito importante. Qualquer que seja o meio em que o estudante de contabilidade obtenha as informações, seja os documentos do cidadão, seja na conversa que ele tenha com vocês, o aluno deve prestar total sigilo, não comentar o que viu, nem passar isso para ninguém, especialmente por meios digitais. O WhatsApp é muito perigoso, especialmente fotos de documento, áudios. Tem que ter muito cuidado com isso, porque é o sigilo da profissão. E a faculdade, os alunos respondem por isso também. Então, por isso que eu chamo de responsabilidade. Outra coisa que eu quero pontuar, o voluntário do NAF também precisa respeitar as regras estabelecidas pelo edital que a faculdade, que a universidade, fez para que ele participasse como voluntário do programa. E também conhecer as regras do jogo, né? Então, se a faculdade, no caso é a Unime, ela tem um regimento para o NAF, esse regimento precisa ser conhecido e precisa ser respeitado. Em geral, esses regimentos passam por nós, o professor coordenador elabora o regimento, a universidade aprova, passa para a gente, para que a gente também leia e opine, aprove, dê também opinião para ajudar. E, por fim, eu queria pontuar que o aluno que participa do NAF vai experimentar no NAF a vida profissional. Então, essa postura profissional ela é imprescindível. O atendimento não é um simulado, ele não está ali simulando, né? Então, o aluno do NAF, quando ele está atuando no NAF, ele não está simulando situações hipotéticas, ele está vivendo situações reais. É um cidadão real à frente dele, é um MEI, é uma entidade do terceiro setor. Então, nesse sentido, ele precisa ter muito cuidado com o que ele vai ouvir, porque ele vai ouvir questões relacionadas à vida daquela pessoa e também ao patrimônio, né? Então, para isso, deve orientar, tratando tudo com muito respeito, com sigilo e responsabilidade. Aí tá aí. A gente tem outra pergunta também, que é: os serviços prestados pelos NAF são padronizados ou cada unidade NAF elabora uma lista de acordo com a necessidade dos contribuintes da localidade? Essa pergunta é da Josi Cleide, que também é ex-aluna da UNI. Também faz parte da equipe, né? Faz parte. Todos os serviços que estão liberados para atendimento virtual podem ser atendidos pelo NAF, mas sempre pensando no público do NAF. É o microempreendedor, é a organização da sociedade civil de fins filantrópicos e a população carente. Então, dentro desse público, o que já estiver disponibilizado para o contribuinte no site da Receita, ele pode atender tranquilamente. Tá certo, então. Quais os requisitos que um cidadão precisa para ser atendido pelo NAF? É uma pergunta da Cecília. Bom, o requisito é apenas ser pessoa física hipossuficiente, é muito simples, né? Então, pessoas carentes, microempreendedor individual, então ele vai se apresentar e vai comprovar essa situação dele através de documentos, evidentemente, ou ser uma entidade filantrópica.
havendo documento específico, será solicitado caso a caso, conforme a solicitação que ele traga. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou ler aqui, tá? Da Débora. Você acha que com a pandemia a quantidade de atendimento diminuiu ou se manteve? Ou aumentou? Se manteve ou aumentou? O atendimento, bom, com a pandemia houve um crescimento muito grande do atendimento virtual, aumentou muito, mas aumentou muito mesmo. Tanto o atendimento da Receita Federal, né, nas agências, quanto também nos CACs, que são centros de atendimento nas delegacias. No que diz respeito ao atendimento que o NAF presta, houve uma redução, porque o NAF, a priori, atendia apenas de modo presencial. Não havia um trabalho remoto. Já a Receita Federal, ela já prestava um atendimento remoto. Há uma plataforma, que é o site da Receita, onde são ofertados os serviços. Então, foi observado um crescimento muito grande, exponencial, desse atendimento virtual e uma redução do atendimento presencial. É verdade que aqui na nossa região, muitas unidades da Receita tiveram atendimento suspenso em razão da pandemia, porque muitos servidores são idosos ou têm alguma doença, enfim, algum problema que aconteceu que não era possível manter o atendimento, inclusive com relação à norma de segurança. Mas mesmo naquelas unidades nossas que retornou ao atendimento, o atendimento virtual continuou muito maior. Eu tenho uma pergunta. E os NAFs, teve alguns NAFs que se destacaram mais com atendimento online ou eles ficaram meio que igual? Não, houve sim, né? Com a pandemia, infelizmente, nem todos os NAFs conseguiram migrar para essa forma virtual, por diversas razões, muitas, né? Que não vem ao caso aqui agora, seria muito extenso. Mas aqueles que puderam fazer, são mais de 100 NAFs que estão com esse atendimento online. Alguns se destacaram muito, sim, como o NAF da Unime, Lauro de Freitas, no sentido de disponibilizar muitas redes de atendimento. Houve uma demanda crescente, muitos dos NAFs também tiveram cuidado de publicizar isso, ou seja, levar para a mídia, rádio, TV, mídia impressa, jornais, o seu serviço por meio da plataforma virtual. Isso trouxe muito atendimento para os NAFs também. E algumas diferenças, a exemplo de alguns NAFs que deram atendimento a contribuintes que estavam com contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia. Então, eles ficaram na dúvida sobre aquela suspensão de contrato, tanto o contribuinte e, muitas vezes, algumas empresas também procuraram o NAF para pedir orientação sobre isso, né? E com relação ao atendimento do auxílio emergencial, o trabalho do NAF foi fantástico. Até finais de semana, muitos dos NAFs atenderam para regularizar CPF, alterar, fazer inscrição e também enviar demandas pelo e-mail corporativo da Receita, uma vez que os contribuintes tinham muita dificuldade. Os contribuintes, né, do público do auxílio emergencial têm muita dificuldade com plataforma digital e os NAFs destacaram muito nesse trabalho, especialmente os nossos NAFs aqui da Bahia Sergipe. Que bom. Eu tenho outra pergunta que ela vai nesse sentido também. Como foi a contribuição dos NAFs para a sociedade nesse momento de pandemia? De certa forma, foi o que eu acabei de dizer agora, né? O NAF contribuiu, continua contribuindo muito. No auxílio emergencial, muitos cidadãos que estavam com muita dificuldade, especialmente nas cidades mais ao interior, que não conseguia se comunicar com a Receita Federal por meio de e-mail, eles tinham essa dificuldade. Muitas das nossas agências estavam fechadas. Então, os NAFs foram uma luz para eles, né? Então, a Receita abriu a possibilidade de eles se comunicarem com a Receita por e-mail, mas para eles e-mail é difícil. O NAF disse, eu ajudo você. Isso foi muito importante, porque o NAF fez aquela ponte que nós precisávamos para atender essas pessoas. Então, tanto os servidores da Receita, que se voluntariaram para trabalhar finais de semana, muitos até de madrugada, quanto também os alunos dos NAFs fizeram esse trabalho também em finais de semana, sem olhar horário para isso. E nós atendemos, às vezes por dia, mais de 2.000 contribuintes. Uma loucura. Mas foi algo assim muito importante que eu destacaria nesse momento de pandemia como o trabalho que o NAF realizou. A gente tem um comentário aqui da Débora que ela fala assim, importantíssimo nesse momento, vou voltar aqui.
Só um pouquinho. Essa ajuda a população através não só do atendimento, mas da informação. Verdade, verdade. A informação ela é fundamental e quando ela é bem colocada. E isso o NAF contribui de modo assim fantástico. É. E a professora Irã aqui também está falando que tem gente que nem sabe o que é e-mail. Por isso que realmente é Sim, é importante. incrível, né? É, É verdade, é verdade. E pessoas, além a desigualdade social traz diversos problemas, né? Então, uma boa parte da nossa população, ela não teve acesso à educação básica e aí são excluídas de diversas searas da sociedade, dentre elas dessa área das tecnologias, que para nós parece ser tão simples, um e-mail, Instagram, WhatsApp, mas para muita gente é um mundo à parte, é um mundo realmente desconhecido. E como as obrigações contábeis, as obrigações fiscais, elas existem e precisam ser cumpridas, veja aí o exemplo do auxílio emergencial, que pelo menos o CPF ele precisava ter, mas muitos não sabiam nem onde estava o CPF, perdiam o número, nunca foi a Receita Federal fazer um CPF, então o NAF com conhecimento, com informação e com trabalho, contribuiu muito para atender essas pessoas. deixa eu pegar. Só um pouquinho. A faculdade que possui o NAF pode dizer que está contribuindo para a sociedade? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho muito pena das faculdades que não têm NAF. Tanto pela faculdade, mas principalmente pelos alunos que perdem muito quando a faculdade não disponibiliza esse serviço. Eu vou te dar um exemplo, sem dizer os nomes, né? Uhum. Mas eu vou te dar exemplo de NAFs mais antigos, em que os alunos. Virou um problema, o NAF, um problema entre aspas. Os alunos começaram a participar, são NAFs que já têm 2, 3, 4, 5 anos. Os alunos começam a participar do NAF. O NAF já é conhecido pela sociedade onde a faculdade está, então os escritórios de contabilidade já sabem que aquela faculdade tem o NAF, as indústrias sabem que aquela faculdade tem o NAF. Então o que acontece? Os professores selecionam os alunos são treinados pela Receita, são treinados pelos professores, pela faculdade, começam a atuar. Esses NAFs antigos que começam a ter tempo, começam a ter muita demanda, então os alunos ficam muito bem formados. Começa a aparecer na TV, tem alunos que vai dar entrevista na TV, vai dar entrevista em rádio, pauta informação na imprensa. Então o que acontece? Os alunos não demoram 2 meses no NAF. Então começam as empresas a ligar para contratar. Tem desemprego? Tem desemprego. Mas acredite, no NAF o desemprego é muito difícil, porque é onde as empresas vão buscar os profissionais para contratar. Então, aqui em Feira de Santana mesmo, tem faculdade que tem tido dificuldade para manter os alunos no NAF. E os alunos também criam um amor pelo projeto e não querem sair. Tem um aluno mesmo, um caso interessante que eu vou contar para vocês. Esse aluno foi selecionado para 2 empresas aqui em Feira, um escritório grande de contabilidade que tem mais de 30 contadores, e para uma indústria. E só que esse aluno queria continuar no NAF. Ele não aceitou a proposta do escritório de contabilidade e não aceitou a proposta da indústria. E falou, encontrei com ele na rua, ele me disse, olha, eu fui chamado para 2 empresas e eu não quis. Você é louco, não faça uma coisa dessa. Você precisa trabalhar, você precisa aceitar, pelo menos um dos 2. Ah, não, Mari, eles queriam que eu trabalhasse integral não dá. Acredite, a indústria chamou ele de volta, disse que reduziria a jornada de trabalho dele para que ele pudesse trabalhar 6 horas para a indústria e pudesse também atuar no NAF. A indústria tinha interesse nele. Então ele continuou lá, depois foi contratado pela empresa nesse regime para que pudesse manter o vínculo dele com o NAF. Ele está se formando agora e eu já soube que ele está sendo selecionado para uma grande empresa. Então são exemplos muitos como esse que a gente vê, porque são alunos que saem com uma visão de mercado diferente, eles já têm um contato profissional com o público, eles já têm uma expertise do lidar também com o público e uma linguagem do profissional da contabilidade. Além dele poder treinar com uma empresa, uma pequena empresa que é o MEI, aquilo que ele vai fazer depois numa grande empresa, no lucro real, enfim.
Então, a vantagem para o aluno é muito grande e a faculdade ganha com isso, né? Quando ela disponibiliza, permite que o aluno dela tenha essa oportunidade. É verdade, eu mesmo estou no NAF e para mim é um privilégio, e gosto muito de estar no NAF, e assim, não pretendo sair tão cedo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é, o NAF continuou com atendimento virtual após, depois que passar esse período que a gente está vivendo? Olha, a gente na Receita Federal veio que o atendimento virtual veio para ficar. Então, para o NAF também, eu acho que o atendimento virtual será uma forma de trabalhar que veio para ficar. Não que seja a única. Então, a Unime pode, vocês que fazem parte da equipe do NAF com os professores, discutir isso depois da pandemia e pensar, valeu a pena, nós conseguimos atender, vamos manter uma plataforma de atendimento virtual, o que não impede de o NAF também ter, ter um local, um escritório de atendimento presencial, que é muito bom para você poder sentar com um microempreendedor, por exemplo, e discutir o que ele está precisando, tanto na parte contábil quanto na parte fiscal, ajudá-lo a fazer um planejamento de custo, né? Presencial, isso é muito melhor, né? Então, não impede que se faça as duas coisas e que também se faça as atividades itinerantes. Então, ir a um distrito próximo de Lauro de Freitas e prestar consultoria, atendimento ao pequeno agricultor ali da região, é um atendimento presencial que pode ser feito. Então, as modalidades podem se casar, mas o atendimento virtual eu acho que é algo que veio para ficar. De alguma forma, todos os NAFs vão ter alguma coisa de atendimento virtual. Na verdade, a gente, de certa forma, tem um contato também com algumas outras pessoas que a gente não teria contato, né? Exato, exatamente. Tem, inclusive, NAFs que já reportaram para a gente que atendem até pessoas de outros estados. Como você disponibiliza o Instagram, então, de repente, entra uma pessoa lá de outro estado, viu o serviço, entra ali e conversa com você. Isso. Né? É algo bem bacana. A gente disponibilizou um serviço de WhatsApp, né? E teve gente de outros estados que entraram em contato com a gente com a questão do auxílio emergencial. Eu mesma atendi uma pessoa do Rio de Janeiro. Olha para isso. Porque alguém já passou para ela essa informação, que confiou no trabalho de vocês. Então, isso se expande de uma maneira maravilhosa. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Josi. Os serviços prestados pelo NAF são padronizados ou cada unidade elabora uma lista de acordo com a necessidade dos contribuintes da localidade? E cada faculdade pode elaborar a lista conforme o que ela planejou para as atividades do NAF e conforme o público que ela quer atender. Sempre serão os serviços que estão disponíveis, no caso do serviço da Receita, né? Os serviços que a Receita disponibilizou no site da Receita. Então, conforme o público, digamos que a Unime decidiu que vai atender apenas ao microempreendedor individual. Então, ela vai ofertar só aquele rol de serviços para o microempreendedor individual. Ou que ela decidiu, só vou atender o MEI e a pessoa física hipossuficiente. Então, ela não vai ofertar o serviço para as organizações da sociedade civil. Então, vai depender do que a faculdade, do que a universidade decidiu que vai ofertar, também da capacitação dos alunos, e ela vai ofertar os serviços conforme as suas condições. E nós estamos sempre aqui para apoiar, orientar, orientar instrução, né, se precisar de qualquer coisa sobre o serviço que vai disponibilizar, nós estamos aqui sempre para prestar as orientações que a faculdade e que vocês quiserem. Também tem uma outra pergunta aqui, que é, os NAFs prestam também serviços para as ONGs? Sim, prestam sim. Né? São elas as organizações da sociedade civil, né? Então, as entidades filantrópicas. Essas organizações, elas têm um grande problema. Elas têm normalmente são organizações que nascem de ideias muito boas, de pessoas de bom coração, que querem ajudar a sociedade, que querem atender as pessoas mais carentes, seja uma creche, um asilo de idosos, ou uma organização que abriga animais abandonados. Mas só bom coração, nesse mundo que a gente vive, não funciona. Você tem que ter o bom coração e organização. E a organização quem dá é a contabilidade. E a administração e o direito, né? Esses três elementos fundamentais.
Então, muitas delas nascem sem estatuto, não tem CNPJ, aí vai compra tudo mais caro porque não tem um CNPJ que facilitaria a vida delas. Quando faz o CNPJ, não apresenta as declarações anuais que são obrigatórias. Aí quando aparece um edital para uma doação de alguma coisa, ou até participação, edital de dinheiro, né, de algum projeto que envolva recurso financeiro, essas entidades dificilmente conseguem participar porque não tem a contabilidade organizada, está tudo bagunçado. Então o NAF chega como uma luz, né? Então o NAF, quando chega numa organização dessa, eles ficam muito felizes, muito gratos, porque de repente aquela organização que não conseguia participar de nada, que não conseguia entrar em edital nenhum, que sequer podia fazer parte de um fundo municipal, que é algo tão simples, fundo municipal da criança, fundo municipal do idoso, né? Então, com a organização que o NAF permite que eles tenham, com as orientações que o NAF pode oferecer, eles conseguem se estruturar, conseguem se organizar e conseguem prestar serviços ainda melhores ao público que eles elegeram. Que legal. A nossa live ela já está quase acabando. Eu só tenho, acho que, uma última pergunta, que é, vocês têm alguma forma de avaliar os serviços de cada NAF, um feedback dos contribuintes? Temos. Nós coletamos as informações que o NAF presta com relação ao serviço prestado, então os professores passam para nós sempre o resultado dos atendimentos realizados. Nós acompanhamos as redes dos NAFs, tudo que os NAFs fazem nas redes sociais, nas plataformas, o que eles apresentam também de resultado para a sociedade e fazemos disso relatórios apresentados semestralmente. O relatório mais recente são os resultados do primeiro semestre de 2020. Está no site da Receita Federal, qualquer cidadão pode acessar. E, em breve, nós também vamos enviar relatório para a diretoria das universidades, para os NAFs também, para que tomem conhecimento de modo mais detalhado ainda das ações, dos resultados realizados pelos NAFs. Especialmente para efeito de boas práticas, para que os NAFs conheçam o que é que outros NAFs no Brasil e até no exterior estão fazendo e possam melhorar ainda mais as suas atividades. Que bom. A nossa live está muito boa, mas o tempo está acabando. Então, assim, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor. Pena que o tempo voa, né? Então, assim... Verdade. Foi uma honra estar com você, Marilone, aqui nessa live. Quero agradecer muito em nome da minha professora Irã e de todos os colegas e dizer que o NAF, para mim, está sendo assim uma vivência maravilhosa e que eu gostaria que tivesse entrado antes, né? Mas pena que quando ano passado que implantou, já entrei, já faço parte da primeira turma do NAF da Unime e quero que você possa fazer aqui seus agradecimentos finais também. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade que o NAF da Unime Lauro de Freitas está dando a nós, da Receita Federal, particularmente a mim, né, que estou aqui representando nesse momento a Receita Federal na Bahia, Sergipe, nesse programa. Nós temos um amor muito grande por esse trabalho, todos nós que participamos, não apenas eu, mas todos os colegas da Receita que participam diretamente desse programa NAF e que participam de forma indireta. Muitos deles que são aqueles colegas que elaboram os vídeos para orientar vocês. Então, todos trabalham com muito amor, porque a gente enxerga nesse trabalho uma forma da gente ajudar com o que a gente faz, com o nosso trabalho, esse mundo a ser um lugar melhor. Então, quando a gente consegue permitir que um aluno, que seja um aluno, 2 alunos, 20 alunos, conheçam mais, aprendam mais e tenham um currículo melhor, se tornem mais empregáveis, isso para nós é um presente, meu Deus, é uma felicidade muito grande. Quando a gente pode, através do NAF, ir numa comunidade rural, num distrito, naquele lugar que a gente jamais pensaria em ir, o NAF está ali e leva aquele serviço para aquele idoso, para aquela pessoa com diversas dificuldades, né? E esse serviço chega a eles de modo competente, com qualidade. Então, esse é o nosso grande presente, é a motivação para o nosso trabalho e a gente não se cansa de trabalhar com esse objetivo. E eu gostaria de concluir também dizendo que eu
como eu disse, eu fiz ciências contábeis também, fiz na UFES, há pouco tempo atrás, né? 1999, me formei em 99, né? E nessa época não existia NAF. Não existia quase que internet, era ainda É, incipiente. E eu saí da faculdade, como muitos dos meus colegas e muitos dos atuais contadores têm saído, sem saber o que é que eu vou fazer. Meu Deus, agora me formei. Vou fazer o quê com esse canudo? Eu não sei nada. Era isso que eu dizia. Gente, eu não sei nada, porque eu não tive prática alguma. Então eu saí para o mercado de trabalho apavorada. Eu tinha medo de fazer seleção em escritório de contabilidade. Tinha pânico de fazer seleção em indústria, porque eu me sentia sem condições de realmente trabalhar. Se o NAF existisse, eu iria embarcar nessa total, porque seria a oportunidade de ouro que eu não tive. De chegar para o mercado de trabalho, ó, tranquilo, isso aqui eu sei. Me coloca na contabilidade tributária que eu sei trabalhar. Eu também aprendi contabilidade de custos atendendo ao MEI. Eu também aprendi a organizar e gerenciar uma entidade da sociedade civil, porque eu atendia muitas organizações sociais. Então, esse aprendizado é ouro. Aproveite, você aproveite, está no oitavo semestre, perto de sair, leve esse conhecimento com amor, pois tudo que a gente faz com amor, com responsabilidade, com dedicação, o fruto pode demorar, porque a árvore tem um tempo para crescer, né? é verdade. Você planta a semente e vai esperar os anos para que ela cresça e floresça. Então, ela vai crescer e todos vocês que participam disso com dedicação e com amor vão colher excelentes frutos. Que bom. Eu tenho mais um minutinho aqui e eu só fazer mais uma Sim, última pergunta. A Rede NAF, pode perguntar. a Rede NAF, ela Sim. ajuda bastante, né? E você pode explicar só um pouquinho sobre a Rede NAF, para quem não conhece? A rede NAF é o pilar internacional do NAF. Então, a rede NAF nasceu de um workshop que aconteceu em 2014 no Peru, que reuniu representantes da Receita Federal e de diversos países da América Latina e do Eurosocial. Nesse workshop, ficou definido que iria se estabelecer uma rede internacional de colaboração em que todos os NAF, todos os países, né, ali representados, Brasil, México, Peru, Guatemala, Bolívia, dentre outros, todos os países que estavam ali presentes assinaram esse acordo no sentido de que, em seus países, eles teriam a obrigação de criar pelo menos um NAF e fomentar a criação de mais núcleos, teriam também o comprometimento de compartilhar as informações entre os núcleos e entre os países e criar uma grande rede internacional que permitisse, em cada país e na América Latina, a melhoria das condições da sociedade por meio das ações do programa NAF. Então, vocês todos que fazem parte do NAF estão dentro dessa rede, essa grande rede NAF, que tem um site que é o RedNAF, tudo junto, REDNAF, tudo junto, ponto educación fiscal, em espanhol, .org. Então, dentro desse site são veiculadas notícias, informações, boas práticas, relatórios, tudo isso fomentado, mantido pelo Eurosocial. Que legal. Então, assim, Marirone, muito obrigada por ter se disponibilizado a estar com a gente. Foi um prazer estar com você. Então, deixar um recado também aqui para as pessoas que estão assistindo. A gente tem live toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem um convidado aqui pelo NAF que está fazendo, trocando experiências com a gente e levando conhecimento. Então, assim, sigam as nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, e fique informado das nossas lives. A gente vai estar compartilhando durante toda a semana a gente tem temas diferentes. Tá certo? Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada e nos vemos logo. Tá certo. Tchau. Tchau, querida.